Olá, turminha, tudo bem? Eu sou a professora Amanda da disciplina de ensino religioso. E hoje a gente vai trabalhar sobre a ética e sobre a moral, tá? Aula de número 11. Esse assunto faz parte do segundo bimestre, porém, vamos utilizá-lo também durante o terceiro, tá certo? Como de costume, vamos iniciar a nossa leitura junto com um pouco de explicação, para que depois vocês possam fazer a atividade de hoje. Então, vamos lá. Ética e moral são dois termos que se complementam, mas cujos significados são bem diferentes. A ética vem do grego, ou da palavra ethos, que significa modo de ser. E a moral tem sua origem no latim, tá? Que vem da palavra mores, significando costumes. Então, até aí, ética quer dizer modo de ser e moral quer dizer costumes, tá bom? A ética é definida como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, tá? Garantindo o bem-estar social, ou seja, ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais, ou seja, a ética ela é utilizada para definir o comportamento do homem ou para ajudá-lo a ter um comportamento, no qual vai garantir a sua convivência com as outras pessoas e também a sua convivência no meio social na qual ele existe e vive, tá certo? Então vamos lá. A ética é construída pela sociedade, tá? A partir dos valores históricos e culturais, no intuito, de favorecer um bem-estar social para todos que vivem em sociedade, tá certo? Do ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Cada sociedade ou cada grupo, tá, possui seus próprios códigos de ética. Num país, por exemplo, sacrificar animais para pesquisa científica pode ser ético ou pode ser aceito, tá? Em outro país, esta atitude pode desrespeitar os princípios éticos estabelecidos, ou seja, pode não ser permitido. Aproveitando o exemplo, a ética na área das pesquisas biológicas ou da ciência é chamada de bioética, tá? Então vamos dar uma paradinha aqui. Ou seja, ele está dizendo que a ética ela foi construída pela própria sociedade a partir de valores históricos e culturais, tá? Que a função da ética é manter o bem-estar social entre os indivíduos, ok? Mas que também pode ser diferente dependendo de cada grupo étnico ou racial, ou de cada país, ou de cada área. Ou seja, cada grupo desse vai ter seus próprios códigos de ética, regras e normas, tá? Que pode se diferenciar dos outros, tanto nos vários campos da sociedade, como também de um lugar para o outro. Ou seja, se em um país é aceito o uso de animais para a prática da ciência ou para, vamos dizer assim, testar medicamento, cosméticos e entre outras coisas, e esse país, essa atitude de utilizar esses animais é aceito, então essa atitude ela não fere nenhum princípio, então essa atitude é ética. Se em outro país, vamos dizer, dá o exemplo de qualquer outro país, na Itália, isso não for permitido, então é uma atitude antiética, porque está indo desrespeitando o estabelecimento que é proibido utilizar animais para o uso da ciência, tá certo? Então, a ética, ela não é uma coisa, vamos dizer assim, imutável, né? Uma coisa que nunca muda. Ela muda dependendo do grupo social e ela também muda dependendo da localidade e ela também muda dependendo da área da sociedade, tá certo? Vocês vão entender mais um pouquinho. Aproveitando o exemplo, a ética na área das pesquisas biológicas é denominada de bioética. Além dos princípios gerais que norteiam um bom funcionamento social, existe também a ética, de determinados grupos ou locais específicos. Neste sentido, podemos citar a ética médica, a ética do trabalho, a ética empresarial, a ética educacional, a ética nos esportes, a ética jornalística, a ética política, entre outras. Ou seja,
Além da ética estar relacionada com o modo de ser do ser humano em sociedade, a ética também é utilizada em várias áreas da sociedade. Ou seja, se for na saúde, é ética médica. Se for na educação, é ética educacional. Se for para gerir empresas, é ética empresarial. Se for para falar sobre os direitos do trabalhador, é ética no trabalho, de como ele deve se comportar e o que ele não deve fazer. Se for a ética nos esportes, é como o esporte vai se desenrolar. Ou seja, vou dar um exemplo bem facilzinho aqui para vocês. Quando vocês estão assistindo um jogo de futebol e tá lá os jogadores jogando, e algum jogador comete alguma infração, ele é punido, seja por cartão amarelo, vermelho, até ele expulso de campo. Ou seja, naquele esporte específico de futebol, existe um código de ética, ou então existem regras, normas, do que pode fazer durante a partida de futebol e do que não pode fazer. Então, mesmo os jogadores cientes de tudo que pode ou não fazer, ele cometer ou infringir alguma norma dessa, ele vai ser punido, seja por cartão vermelho, seja por cartão amarelo ou até expulso de campo. Tá? Então, além da ética ser trabalhada numa sociedade como um todo, né, envolvendo o comportamento do homem e das relações dele, a ética também é utilizada pelos grupos, seja, vamos dizer, pelos grupos profissionais, como médicos, como professores, né, como juízes, também é usada a ética do direito. A ética também é utilizada na ética jornalística, a ética também é usada na política, né? A ética também é utilizada no trabalho, ou seja, a ética ela é aplicada em vários grupos da sociedade. Também é aplicada na sociedade como um todo. E também pode ser diferente, dependendo do local ou do grupo na qual a ética é aplicada, tá certo? Então vamos lá. Além dos princípios gerais que norteiam um bom funcionamento social, existe também a ética de determinados grupos ou locais específicos. Neste sentido, podemos citar a ética médica, a ética no trabalho, a ética empresarial, a ética educacional, a ética nos esportes, ética jornalística e ética na política, tá? Então, a ética ela é utilizada para muitas coisas, né? Uma pessoa que não segue a ética, que tem um comportamento diferente das regras que a sociedade estabelece, né? É chamado de antiético, assim também como seu ato praticado, tá certo? Então, quem pratica algo que fere alguma regra, alguma norma, pode ser chamado de antiético, assim como o seu ato também, tá? Então, vamos para a moral agora, né? Moral, que quer dizer costume, é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade. E estas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. A moral sempre existiu, pois todo ser humano possui a consciência moral do que leva a distinguir o bem do mal, num contexto em que vive, o que é bom ou o que é ruim também, né? Surgindo realmente quando o homem passou a fazer parte de agrupamentos, ou seja, quando o homem começou a construir as primeiras sociedades, a moral já existia, tá certo? Então aqui está dizendo, isto é, surgiu nas sociedades primitivas, que foram as primeiras sociedades, ou nas tribos, né? No sentido prático, a finalidade da ética e da moral é muito semelhante, tá? São ambas responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando seu caráter, desprendimento e virtudes, e por ensinar a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade, ok? Diferencia-se da moral, pois enquanto esta, que é a moral, se fundamenta na obediência das normas, tabus, costumes ou mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos, a ética, ao contrário, busca fundamentar o bom modo de viver pelo pensamento humano. Ou seja, gente, uma das diferenças entre ética e norma é que ética depende da nossa escolha, se a gente vai querer ter um comportamento ético ou não. Então, se a nossa atitude vai ser boa ou não, depende da nossa escolha. Enquanto a moral está relacionada mais com a obediência. Então, vamos citar aqui, eu participo de um grupo religioso, na qual não é permitido ou é moralmente, vamos dizer assim, moralmente
específico não cometer algum ato. Se eu cometê-lo, eu estou desobedecendo. Então, eu estou sendo uma pessoa imoral com aquele contexto, tá? Enquanto ética, vai depender da minha escolha, porque eu vou ter ciência do que eu posso fazer ou não, e aí eu vou escolher. A moral não. A moral tem uma ligação maior com a obediência, tá certo? Então, vamos lá. O que é ser ético? Ser ético nada mais é do que agir direito, proceder bem, sem prejudicar os outros, é ser altruísta, é estar tranquilo com a consciência pessoal, é cumprir os valores da sociedade em que vive, ou seja, onde mora, onde trabalha, onde estuda. Ético é tudo que envolve integridade, é ser honesto em qualquer situação, é ter coragem para assumir seus erros e decisões, ser tolerante e flexível, é ser humilde. Todo ser ético reflete sobre as suas ações. Pensa o que fez, ou bem ou mal, para o seu próximo. Ser ético é também ter a consciência limpa, tá certo? Aqui embaixo tem um pouquinho sobre os valores morais, né? Os valores morais são juízos sobre as ações humanas, que se baseiam em definições do que é bom, do que é mal, do que é bem, do que é mal, né? Eles são imprescindíveis para que possamos guiar nossa compreensão do mundo e de nós mesmos, e servem de parâmetros pelos quais fazemos nossas escolhas e orientamos nossas ações, tá certo? Então, eles estão presentes em nossos pensamentos, nas coisas que dizemos e escrevemos, e, claro, nossas ações. Apesar dessa presença em toda a nossa vida, nas ocasiões mais propícias para investigarmos sua importância para a compreensão e direcionamento das ações, são aqueles que somos chamados a fazer nossas escolhas importantes, tá certo? Nesses momentos, sabemos que não podemos agir em função da primeira coisa que passa pela cabeça. Precisamos pensar bem, avaliar o que realmente queremos, quais as consequências se fizermos isso ou aquilo, ou que podemos perder ou que podemos ganhar, tá certo? Então aqui foi um pouquinho sobre a ética e também sobre a moral e também sobre os nossos valores. Quando a gente nasce numa sociedade já pronta como a nossa, a gente já nasce sobre regras, normas e leis, o que pode fazer, o que não pode. E também temos ciência da nossa punição, dependendo da atitude que nós cometemos. Então, uma coisinha fácil só para deixar claro, a gente sabe que uma das normas tanto religiosa como da nossa sociedade civil é que matar é crime, né? Ou que matar é uma coisa ruim. Então, quando a gente comete um assassinato, tanto do ponto de vista religioso é um pecado, como do ponto de vista civil é crime. Então, nós somos punidos por algo que nós cometemos, né? Então, a sociedade, para que ela tenha um bem-estar social, é necessário que sejamos conhecedores dos nossos direitos e deveres, e também do que é o ser ético e do que é o ser antiético, para que a convivência seja amigável entre os indivíduos que estão nessa sociedade. Ou seja, o bem-estar do meu próximo também gera o meu bem-estar. Então, eu preciso de estar de acordo, né, com o meu semelhante para que possamos viver de forma harmônica em sociedade, tá certo? Então, essa é a principal importância da ética e da moral. Porque se não existisse leis, nem normas para regular o comportamento humano, e se nós fôssemos agir conforme a nossa cabeça ou conforme o nosso impulso, né? Aí a gente viveria em um conflito quase que eterno, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre a ética e sobre a moral, tá certo? A vocês eu desejo bons estudos.